Olá, seja bem-vindo ao ArcaCast. Eu sou Fabrício Boixá, diretor da Keystarts. Estou aqui para apresentar o primeiro episódio aqui do ArcaCast, o podcast aqui do Arca Hub, aqui da Sai do Papel, que funciona aqui no Rio de Janeiro, o ecossistema de inovação aqui, o epicentro da inovação aqui no Rio de Janeiro. Você é muito bem-vindo a estar conosco aí nesse primeiro episódio. E hoje comigo, meu amigo Peter. E aí, Peter, beleza, cara? Eu tô tranquilo, tranquilão. Joia, obrigado por participar aqui com a gente. Prazer. E o tema de hoje, nós vamos tratar sobre a importância do idioma inglês para a internacionalização de startups, para você ter oportunidades fora do Brasil, né, para você fazer negócios fora do Brasil, ou para você que está buscando um aporte de repente. Então a gente vai tratar. O Peter aqui, além de ser o idioma, né, nativo dele, ele é um excelente professor de inglês, então eu convidei para que a gente pudesse estar aqui hoje. Cara, brigadão. Muito obrigado pelo convite, Fabrício. É sempre um prazer para estar aqui contigo. Você é um grande amigo, um grande profissional. É um privilégio mesmo. Cara, e brigadão você. E conta um pouco da gente aí, cara. Fala um pouco de você, da sua vida profissional, formação. Conta um pouquinho de você pra gente aí. Então, meu trajetória, né? Eu sou uma millennial, então lá no 1984 nasci dentro de apartheid, né? Então, meu trajetória começa lá na apartheid, que era um regime bem forte, bem violento, agressivo de, né, pessoas, às vezes as pessoas quase de racismo. Então, você já foi meio, né, lapidado dessa maneira, foi meio complicado. E eu acho isso colocou dentro de mim uma certa, eu não sei, um espírito, um desejo de mudança. Eu vi no Nelson Mandela, né, no filme Invictus, vi o Nelson Mandela entrando no poder, foi para mim uma grande inspiração, né? Nelson Mandela é um grande ícone, todo mundo sabe. Aqui no Rio de Janeiro, inclusive, Sim. três lugares com o nome do Nelson Mandela. Tem uma praça, uma rua aqui no Botafogo e ainda tem o Parque Municipal do Nelson Mandela, que é o Reserva, né? Todo mundo chama de Reserva, mas é o Parque Municipal de Nelson Mandela. Então, ele foi um ícone, ele foi incrível, e eu acho que foi isso que me levou várias questões aonde eu estou hoje. O apartheid, eu acho que foi a última cena vamos dizer, ligado a essa questão racial daquele nível, né? Sim, foi de maneira grotesca, né? Do radicalismo. Acho que a África do Sul foi uma das últimas. Claro que tem outros exemplos. Sim, existem os estruturados e tudo mais, Sim. mas assim, abertamente, publicamente. Foi bem aberto, foi bem aberto. Como Estado, né? Como Bem regra de Estado. Foi gritante mesmo. Então, às vezes eu nem quero falar os detalhes, porque foi tão gráfico, tão gritante, tão assim, brainwash, né? Na garganta que eu fiz engolir até hoje. E conta pra gente, quando que você pensou em ser um professor de inglês? Como se deu isso e saindo do país, né? Pensando em migrar, né, para fazer isso, cara? Fabrício, honestamente, completamente contra, né? Antes de chegar aqui no Brasil, o meu esposo desse tempo falou: Peter, você vai chegar no Brasil, você vai ser um professor de inglês. Falei, nem quase xingando, nem esquece, tira da sua cabeça. Não sei, talvez eu mesmo tinha um preconceito sobre isso. Hoje, né, acho que é uma profissão muito importante. Realmente a língua abre portas que várias outras coisas não abrem. Eu gosto de comparar aprendizagem linguística com casamento. Eu acho que a aprendizagem linguística ele muda a pessoa, é igual, né, quando você casa com alguém, porque você convive com essa língua de maneira íntima. Você não deixa de ser quem era, mas você se adapta a um novo, sim, né? Sim. Bacana, cara. Sim. E obviamente, então você você veio para o Brasil para empreender de uma forma geral e essa era uma oportunidade que obviamente você não queria a princípio, mas quando que você falou assim, poxa, não queria, mas poxa, já virei professor? Como é que foi essa história ali para o primeiro aluno? Como é que foi? Eu fui contra a ideia de vir para o Brasil, Fabrício. Na verdade, eu estava fazendo trabalho de rádio em televisão na África do Sul. Já comecei né, me colocar nesse área de comunicação em inglês. Então, a ideia de vir para o Brasil, eu não queria, mas, né, por questões de apartheid e tudo mais, depois a apartheid era difícil e eu veio aqui no Brasil em 2006 e não tinha muita opção. Eu não falava
né? Eu até tentava, será que posso fazer um trabalho jornalístico? Nessa época eu falo, olha, se você não fala português, não tem chance nenhuma. Esquece Você disso. vivenciou o contrário. Esquece disso, é isso. Então, eu aceitei. Então, eu falei que vou fazer. Vou ajudar. Bacana, cara. E, obviamente, com o tempo você assimilou o idioma, o português, né? Provavelmente até na troca com os alunos, isso de repente deve ter sido um aprendizado Foi com mútuo, rugby. né? Foi com rugby. Eu, né, minha esposa nessa época, ela me traduziu e aí o meu ficha, meu crédito venceu, acabou. Ela falou, agora se vira. E nesse se vira, eu falei, tá, como eu vou me virar? Então eu fui lá na África do Sul, trouxe 12 bolas de rugby e comecei a jogar com as crianças rugby e isso começou a se tornar uma coisa maior e quando eu vi, tinha uma clube já constituído e eu precisava ensinar e treinar rugby. Então, eu precisava aprender português. Bacana, o esporte é outro papo, Esporte. né, cara, também. E, bom, cara, e onde que virou essa chave, né? Obviamente você provavelmente ainda leciona inglês e tudo mais, mas aonde você percebeu que o empreendedorismo, as startups, as corporações, ali ainda havia essa demanda também para que você pudesse atuar nesse campo específico? Eu acredito, vendo o potencial do Brasil, se apaixonar para o povo brasileiro, você começa a entender o Brasil, né? De você olhar para o Brasil de uma lente, não mais de lente de fora, mas uma lente conjunto com o brasileiro. Você já veja coisas do jeito do Brasil. Isso dentro de mim, né? Acordou um desejo que não. O Brasil precisa se representar melhor lá fora. A ideias que está aqui, o brasileirizadade, né? O jeito que os brasileiros são, ele precisa ser lá fora. E eu quero que brasileiros sejam melhor representados lá fora. Eu acho que nasci desse desejo que eu tinha. Bacana, cara. E como é que foi, assim, obviamente você teve esse desafio, e para quem, obviamente, aprender inglês é importante, mas por mais que se estude, quando você sai do Brasil e vai para um ambiente onde a pessoa fala assim, não vou traduzir mais, se vira, então o cara tem ali que, aí vai ou vai, né? Vai ou racha. E você teve essa dificuldade aqui, você relatou, o que você tem a dizer para quem está nessa situação? Ou seja, o cara que saiu daqui, foi para os Estados Unidos, foi para a Europa, está num outro país onde o inglês é o que vai salvar e ele ainda não se sente 100% naquilo ali, está inseguro, né? Foi como você relatou. Sim. Que dicas que você dá para essa pessoa aí que está... Olha, tem várias dicas, mas uma dica que eu acredito que faz mais impacto é o fato de você superar a medo de errar. Tem muitas pessoas que acham que a aprendizagem ele sai perfeito. A perfeição é uma primeiro, a perfeição é três coisas. Primeiro é uma jornada, né? Nunca somos perfeitos. Segundo é ponto de vista, né? O que é perfeito aqui talvez não é perfeito lá, ok? E terceiro, não é necessário. Quando nós estamos com conexões né, de relacionamento, as pessoas não estão procurando uma pessoa perfeita. Ele está procurando uma pessoa, né? Perfeição é robô. Então eles querem saber quem é você de maneira orgânica. Então muitas vezes o próprio erro é o que conecta. Sim, porque aí ele veja, pô, ele quer me conhecer de tal maneira que ele é disposto de superar seu próprio ego. E isso é profundo. Então supera o erro. Supera o erro. Supera sua como eu posso dizer, seu conforto. Você está no conforto do seu idioma. Você vai para uma outra cultura, para um outro país, você supera o conforto, né? Você vai para uma situação bacana. Se eu posso, né, entrar um pouquinho, não, porque eu estudei a ciência psicolinguística, né, em África do Sul. Então, quando você aprende uma nova língua, você de fato, você também desenvolve uma outra personalidade. Você desenvolve um outro jeito de ser. Se você é uma pessoa dominante, o erro é mais sensível, né? Se você é uma pessoa que domina muito comunicação, o erro ele pode doer mais. O dor é mais forte. Então, o que você precisa fazer? Você precisa entender que você está criando uma nova personalidade, como se você está
né, criando uma criança. A língua é um tipo de criança que você está criando. E bacana falar, eu tenho um tio, né? Ainda eu tenho, mas ele morou nos Estados Unidos muito tempo. E uma vez, quando ele voltou, eu fiz essa pergunta para ele. Eu lembro, eu era garoto, mas fiz essa pergunta para ele de que se nós brasileiros, nós estivéssemos falando em português, né? Quando nós estivermos falando inglês e o americano entende, mesmo eu falando errado, ele entende o que eu queria dizer. Assim como vem alguém de fora e às vezes a pessoa fala uma palavra, não está exatamente corretamente, mas a gente entendeu, né? E eu tinha essa dúvida, né? Garoto, sei lá, 10 anos. A comunicação é igual negócios, é 50-50, Fabrício. Então, quando você quer comunicar com qualquer um que se for, você é igual a essa pessoa. Quer dizer que a outra pessoa precisa gastar 50%, ou ele precisa ir 50% para te entender, e você também 50% para se comunicar. Comunicação não é 100% de um lado só. Isso é abuso. Então, você precisa de fazer entender, e a outra pessoa precisa fazer seu melhor para entender você nessa situação. É sempre, a melhor comunicação é 50-50. Isso é excepcional, né? Porque às vezes as pessoas acham que se não for o inglês com a pronúncia perfeita, a pessoa não vai nem entender do que você está falando. E não é bem assim, né? Não. É possível, é factível de... Bacana, cara. E fala um pouco do seu empreendimento hoje. Como é que tá a sua vida hoje? Quanto tempo você está aqui no Brasil? 15 anos. Então, 15 anos depois do rugby, joga rugby ainda? Tá ruim. Depois eu sofri demais. 15 anos depois, como é que estão os seus negócios? Cara, fala pra mim um pouco da sua empresa hoje, como é que... Realmente, Rio de Janeiro abriu muito portas para mim. E eu vejo como, né, a diversidade, o carioca, é muito mais do que só praia, é muito mais do que só samba, é muito mais do que só caipirinha. O carioca, verdadeiramente, né, ele tem veia muito forte de inovação. E eu também veio um pouquinho de beber dessa água, e isso me influenciou e me ajudou também muitos na minha empreendimentos. Hoje, o jeito que eu enxergo a minha empresa de inglês, ele é muito mais inovador do que quando eu estava lá atrás, chegando aqui no Brasil. Então, hoje eu vejo muito criando um ecossistema de aprendizagem, fomento uma comunidade de aprendizagem. Eu acredito muito nisso, acredito muito no coletivo, acredito muito no papo na calçada, que o carioca sempre fazem. Precisa ser feito no inglês. Né? Essa mesma cultura que o carioca tem de aceitar a pessoa como ela é bater um papo com qualquer um, essa cultura em inglês é muito importante. Muito bacana, importante. Cara. E legal. Pô, pra você aí que tá querendo se conectar aqui no Arca, quer aproximar, quer entender, pô, constantemente, eu acho que posso dizer que mensalmente, às vezes mais de uma vez por mês, o Peter tá proporcionando aqui rodadas de inglês, seja com vinho. Fala um pouco aí desses projetinhos aí do Wine Business, sim. Né? O Wine Business, não, Wine English. Wine in English. E também os que estão rodando aí, fala aí pra gente. Especificamente, nós temos 2 programas, ok? Um programa de networking, onde nós temos um evento onde é totalmente em inglês, onde nós promove conexões de negócios em inglês. Isso é muito importante para o carioca, para o pessoal local, para o brasileiro. Claro, todo mundo é bem-vindo. Como a Arca já é conceito de trazer todas as espécies no mesmo local, né? Realmente isso é o conceito. Então, esse é um evento onde nos mistura um pouquinho com vinho. Vinho é um catalisador de fala incrível. Então, pessoas... Ele supera o ego melhor quando bota o vinho. Mais fácil. Destrava a língua, em vez de travar a língua. Muita coisa que precisa ser destravado. Então, esse evento acontece uma vez por mês. E aí, semanalmente, nós temos treinamentos, temos encontros aqui na Arca Hub para o founder, para ele tanto praticar o seu pitch com paixão. Né? É importante que o brilho de olho não desaparece quando você está traduzindo sua ideia para inglês. O paixão precisa persistir, porque é esse paixão que vai dar segurança para a investidor. O investidor, ele está procurando o quê? Ele está procurando saber quem é você. Verdade. Ele quer saber da sua essência. Né? Muito mais do que investir na sua ideia, ele investe em você. Então, ele quer saber quem é você. E muito porque também, quando você vai fazer um pitch, provavelmente ele já leu ou já entendeu os dados da sua empresa. É provável. Né? E o que ele quer saber é quem é o cara por trás do PowerPoint. Né? Vou ter um relacionamento boa com essa pessoa? Vou conseguir me conectar com essa pessoa? Então, essa confiança, né,
é primordial. E esse é o programa que nós pratica aqui no Arca Hub. Aliás, também temos programas de 2 dias, onde é um tipo de mais regime de workshop, para praticar o pitch e para fazer uma avaliação com o especialista e você conseguir sair melhor, especialmente o Web Summit, né? Desde que o Web Summit chegou aqui no Rio, mudou muito o cenário. Né? É bem comum de topar com a galera aí e falar, poxa, eu preciso fazer uma palestra no Web Summit e não tem jeito, tem que ser em inglês. Exigência de eventos. O Web Summit é 1 por ano. Né? Precisa ter algumas outras trilhagens entre isso para você vai treinando. Senão você chega lá, você já chega. Precisa não, pô, já temos, né? Cai aqui pro Arca que já temos aqui. Né, pô, bacana pra caramba. E, assim, uma outra coisa aí para vocês que estão em casa. Eu que curto, né? Já atuei um pouco nesse segmento de fomentando eventos de cultura geek, cultura jovem. Eu fiquei encantado com o material didático aí do Peter, que, pô, tu fez uma metodologia de ensino baseada no RPG. Conta um pouco pra gente. Então, Senhor dos Anéis, né? Senhor dos Anéis. Menino no apartheid. Muitas frustrações. Me apeguei muito em livros. Eu adorava livros. Isso foi um escape. Um dos livros que me mais impactou foi A Senhor dos Anéis. Isso acordou dentro de mim amor para RPG. E nessa época não tinha celulares, não tinha computador, então era de mesa, né? Sim. E como era incrível esses momentos que eu tinha com meus amigos de TTRPG. Baseado nisso, eu vejo sempre acreditei que o TTRPG é uma das melhores metodologias de aprendizagem. É uma metodologia imersiva, uma metodologia lúdico, é uma metodologia que mexe com sua imaginação. Enquanto alguma coisa mexe com sua imaginação, Fabrício, isso é uma aprendizagem pura. Né? Quando alguém te inspira, quando alguém mostra para você um mundo onde você pode criar, onde você pode ser o que você quiser. Né? Isso é poderoso, você está botando uma coisa muito poderosa. Então, eu peguei esses elementos, né, de usar isso para ensinar inglês para adolescentes. E eles primeiramente não acreditavam que é possível. Então eu precisava dar um trabalho de convencimento. Mas depois de um tempo eles entrou no jogo e o inglês veio natural, porque era o personagem, não era eles. Sim. Aí entra de novo nessa questão de ego. O ego não está lá, porque não é ele. Em momento que você cria esses artimanhas do RPG, a pessoa supera ego muito mais fácil, porque ele está sendo uma outra personagem, uma outra pessoa. E falando nisso, entra naquilo que eu te falei, né, cara? Às vezes eu percebo que muitas pessoas, o cara tem um super potencial para desenvolver o idioma, mas há um medo, há um bloqueio ali, é um preconceito mesmo em relação à dificuldade. Sim. Um mito, né? É um mito, né? Eu estava falando para aquele antes aqui, igual aluno de TCC, o cara entra na faculdade, ele não sabe nem o que é metodologia científica, mas ele já está com medo do TCC 4 anos depois, que ele não sabe nem se é difícil ou se é fácil para ele. Né? O gringo deve ter medo do português, que é uma dragão com muito mais cabeças, de falar. E essa questão do ego, acho que entra um pouco nisso, porque já não é o cara, pode ser o personagem, já não inflige nele como um cara errou, ou não sabe, né? Sim. Esse medo, né? Projeção, né? É uma metodologia psicológica, a projeção, de projetar em cima de uma outra coisa. Isso ajuda muito, isso é usado na psicologia mundo todo. Bacana. Quando eu fazia evento de board games, eu tinha um parceiro que tinha a Vila do Bardo. Então ele tanto levava RPG, mas ele levava muito board games. E os board games que eles tinham, e eram fantásticos, eram todos em inglês os livros. Sim. Então eu olhava para aquilo e falava assim, pô, é uma excelente maneira de você motivar a galera a aprender o inglês. Porque o cara tem que ler o livro. Sim. Então, ou mesmo o professor que estivesse entrando ali e o ajudasse, já seria uma forma de, lê comigo aqui, o que você entendeu, né? Ou seja, dá para aplicar diversas metodologias em cima daquilo, além de estar usando, né, o que se chama de gaming educação. Isso. Gamificação. Né? Não é gamificação, não. Games em educação, aprendizagem baseada em games. Sim. Porque tem um estudo que diz que a neurofisiologia dessa geração nova, que é baseada em celular, o número de frames por segunda, tal, para eles, se for uma aprendizagem baseada em games,
eles já têm uma propensão tanto para aprender mais fácil, quanto de se engajar em aprender, Certeza. né? Certeza. Além da gamificação, assim, além da bonificação dos games, né? Esses adolescentes que estão fazendo essa aula de TTRPG, você vê que eles querem se comunicar em inglês. Eles fazem questão, porque sabendo que isso vai né, ter um resultado positivo em cima do seu personagem, em cima do jogo, em cima da missão que está fazendo. Sim. Eles entendem isso. Eu basicamente acho que eu aprendi o pouco que eu sei de inglês com aprendizagem baseada em games. Porque não era gamificado para aprender o inglês, mas os jogos eram todos em inglês. Sim. Não tinha tradução e não tinha Google, não tinha como você... e não tinha como você jogar videogame com o dicionário na mão. Então a gente ia por tentativa, acerto e erro, ia tentando e aprendia, né? E funciona. Bacana, cara. E, enfim, e uma outra coisa bacana aí que você me falou é que você também tem um podcast de inglês, né? Sim. Que tá ativo. Fala um pouco do projeto aí, o nome, onde que as pessoas podem achar. Então, demorou muito para mim entrar realmente eu sempre queria ter um podcast, mas às vezes, né, também sofro com meus medos, né, meus mitos, mas eu consegui encarar essa realidade esse ano. Então, tem um chamado, você pode ir no Spotify, Fun English Learning Podcast, ok? Bibi and Peter Show, também pode achar no meu LinkedIn. E eu e Bibi é um sul-africano, estamos dramatizando, né? Eu e ela, nós fica zoando um ao outro, e quando nós estamos zoando, nós usa palavras específicas. Por exemplo, hoje é sobre verbo fraseal, então nós vamos ter uma DR entre eu e ela, e usando isso porque às vezes, né, quando você está ouvindo um podcast, ele é monótono, né? A pessoa eles quer um pouquinho de drama, né? Então é como se estamos criando uma podcast mais dramático, mas é tudo a ver com uma aprendizagem de vocabulário, de gramática e tudo mais. Não, e eu ouvi um pouco lá, né, da Bibi ali, achei ela uma figura, né, cara? Já dá pra você imaginar que figura, né? Não, Bibi realmente ela me desafia em vários jeitos, mas eu adoro ela é incrível. Bacana. E o podcast, na verdade, ele já tem esse viés do ensino do idioma, ou você faz em inglês para que as pessoas possam ouvi-los sobre determinados diálogos? Como é que é o propósito do... O nosso mercado principal hoje é Brasil e Estados Unidos. Tem um grande mercado nos Estados Unidos, então nós temos muitos ouvintes nos Estados Unidos. E depois África do Sul e Alemanha. Eu acho que a África do Sul deve ser meus familiares. Saudade do Peter que tá no Brasil. Então, realmente é fazer tudo em inglês, ok? E quebrar a barreira, tanto de sotaque, né, inglês em todo o seu core, inglês falado de maneira mais moderna. Nós agora vamos começar uma nova temporada 2, já terminamos 30 episódios, e a nova temporada vai ter mais entrevistas, vamos começar a convidar as pessoas da comunidade vasta do inglês, pessoas que têm um outro pensamento sobre a aprendizagem linguística, tem várias novas coisas, que tá, IA e tudo mais, então vamos discutir sobre isso. Bacana. E a gente estava conversando, né, em função do podcast aqui, do estúdio, a gente conversa bastante com o Peter aqui no Arca, né, você tem um projeto para auxiliar, né, orientar profissionais brasileiros que queiram começar a desenvolver podcasts em inglês para que eles possam, assim como o podcast no Brasil é uma ferramenta de networking, é uma ferramenta de autoridade nossa, gera autoridade no assunto, mostra a proposta de valor da sua empresa, então tem todo por isso é que é o mais visto e o mais assistido. Obviamente, para quem é brasileiro e quer ter essa visibilidade fora, como você disse, pessoas dos Estados Unidos, da Europa, de outros países estão te ouvindo, você auxilia brasileiros a produzir seus podcasts e quebrar um pouco essa barreira em inglês. Sim, sim. O Brasil precisa ser exportado. O brasileiro precisa ser exportado. A inovação brasileira precisa ser exportada. Precisa ser ouvido pelo mundo todo. Precisamos realmente matar esse preconceito que é muito danificante sobre o brasileiro. O brasileiro é um povo inovador. Certeza, em vários aspectos. O Brasil são líder em tantos segmentos, não apenas em agronegócios, mas em muitos outros segmentos científicos. Porém, é difícil você matar esse preconceito se não tem voz.
se não tem um brasileiro falando sobre o seu paixão ou sobre sua ideia. Então eu sempre falo, brasileiro, se lança em inglês. Se lança em inglês, porque o mundo quer ouvir. O mundo está pronto para ouvir. O indiano, né, é um inglês difícil de ouvir, mas ele se lança. Sim, verdade. Ele se lança. Eu te garanto, né, com todo respeito do indiano, o inglês do brasileiro é mais fácil. E outra coisa, e mesmo tendo essa dificuldade, mas apesar disso, se lançam, e os indianos são conhecidos, assim, a questão de, por exemplo, de desenvolvedores, o indiano é um profissional que muito, muito buscado. Sim. Né? Sim. Porque ele, muito por causa, às vezes, da facilidade de comunicação, apesar da dificuldade, mas ele quebrou a barreira, né, Peter? Precisa quebrar, isso, né? Isso. E qual a diferença entre um brasileiro e um indiano? Tão competente como. Muito competente. Bacana, cara. Pô, a gente vai chegando mais ou menos no final aí. Cara, o que você teria a dizer aí, né? Vamos dizer umas considerações finais aí sobre isso tudo que a gente falou, né, cara? Se a gente pudesse pegar um pouco disso, pô, das dificuldade de você se lançar, dificuldade de você acessar outra cultura. Mas, poxa, pro cara aqui, né, pro nosso público, pro nosso ecossistema, né? Startups, corporações, ou mesmo se a pessoa precisa desenvolver seu talento, né? Ou às vezes o cara quer ter uma experiência cultural ou de negócios fora. O que você tem a dizer para essas pessoas? Fala aí como é que a pessoa te acha. Certo. Né? Para capsular, inovação é um estilo de vida, inovação é um comportamento, inovação é dentro de cada um de nós, inovação é uma decisão, inovação é uma palavra, né? Inovação é um pensamento. É uma coisa que eu aprendi aqui na Arca, né? O ar de inovação que nos inspira. E a coisa que é mais importante de todo, inovação é Ubuntu. Ubuntu é uma palavra da África do Sul. Eu sou porque nós somos. Isso é inovação. Inovação é enxergar a coletividade sem perder sua identidade individual. Isso é tão relevante na África, tanto no Brasil e no mundo todo. E a ecossistema é a coletividade de inovação individual, que você precisa fazer parte, porque você faz parte dessa coletividade já. É só você tomar essa decisão, esse passo. Bacana. Muito obrigado aí, cara, pelo papo. Pode me encontrar no LinkedIn, né? Meu nome é um pouquinho complicado, mas eu acho que o Fabrício fala vai aí, ajudar. A gente escreve aqui embaixo. É Pieter van Wyk, tá? V-A-N, espaço W-Y-K, é holandês, mas nascença sul-africano. Pode me procurar na LinkedIn. E English Munchers, também você pode pesquisar English Munchers, famintos por inglês, também no redes. Pessoal, muito obrigado por estar conosco até aqui. Pô, e você aí, que, poxa, vem aqui pro Arca, venha conhecer, venha conectar com pessoas como o Peter, aqui, como ele falou, né, a Arca, porque existem aqui diferentes espécies, diferentes tipos de pessoas, de todas as cores, de todos os tipos, todos os gêneros. Da África do né, Sul. De todas as nacionalidades, os que não são de nacionalidade nenhuma, enfim. Exatamente. Né? Exatamente. Vem aqui pro nosso ecossistema e, obviamente, continue assistindo aí os nossos programas aqui, que a gente vai trazer muita coisa bacana aqui, direto da Arca aí, pro ecossistema. Muito obrigado.